Então vamos dar nosso início ao estudo da noite de hoje e vamos ler antes uma página do livro Pão Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 82. Em espírito, mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. É uma epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. E Emmanuel vai discernir para a gente da seguinte forma: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada a compreensão, assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual o aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valiosa, tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Há sacerdotes, vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento, pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, após essa leitura, vamos nos concentrar, sentar confortavelmente as cadeiras para o estudo da noite, lembrando sempre, como nos diz André Luiz, quando adentramos a casa espírita, já iniciamos o tratamento, seja físico e espiritual, que os benfeitores da casa começam a nos visitar e ver as nossas necessidades. E assim, Jesus, estamos reunidos mais uma vez na noite de hoje, na casa de Joana d'Arc. Fortalece-nos a todos nós para possamos permanecer em harmonia, união, para que possamos perseverar em nossas lutas mais íntimas. Abençoe a nossa companheira Valéria, que irá nos falar desta noite, para que possamos beber nesta fonte do seu Evangelho mais uma vez e matar essa sede e essa fome de espírito. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe, o tema do meu estudo é retribuir o mal com o bem. E na Bíblia nós temos essa passagem, né? Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próprio e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus,
e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E é uma bela reflexão que nós temos, né, que Mateus nos traz, do capítulo 5, versículo 43 a 47. Aí, pegando o primeiro pedacinho, aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e adorareis os vossos inimigos. Odiareis, perdão. Isso foi num primeiro momento que nós aprendemos. Porque naquele momento nós precisávamos, né, da lei olho por olho, dente por dente. E com o tempo a gente foi evoluindo, amadurecendo, aprendendo a lidar com essa situação. Se eu matar, vão me matar, se eu fizer, vai acontecer. A lei do retorno. Nós, com o tempo, aprendemos isso. E veio Jesus e nos disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, Jesus veio para nos mostrar um novo ensinamento, uma nova aprendizagem, né? Só que eu acho que continuando. Nós recebemos esse novo ensinamento, né, que a gente deve amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Aí você me pergunta, mas como assim que eu vou amar um inimigo? Nós ainda não temos entendimento suficiente para isso. Nós ainda estamos muito presos à matéria, estamos muito brutos ainda, né? Conforme a gente fosse lapidando, que nem uma pedra, né? Aos poucos a gente vai aprendendo da mesma forma que no primeiro momento nós aprendemos a não matar, a não roubar, e por aí por diante. Aí, né, Jesus nos pede: fazei o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Né, como eu havia dito, nessa passagem, nessa foto, retribuir o mal com o bem, nós temos a mulher adúltera, que ela foi trazida a Jesus, jogada e tal, e Jesus mostrou que não só ela pecou, né? Não só ela que cometeu o erro, mas todos nós cometemos, né? Num momento ou no outro, nós cometemos, e a gente tem que ver isso, não é só o outro que faz, nós também fazemos, porque normalmente a gente acha que nós somos perfeitos e que o outro é imperfeito. Jesus nos instituiu sobre a necessidade de amar os nossos inimigos, mas esta lição ensinada pelo Mestre se trata também de uma solicitação para nos pedir tolerância com os erros alheios, paciência contra as más tendências dos outros e compaixão com as atitudes equivocadas daqueles que nos perseguem. Quando a gente vai conversar com uma pessoa e a pessoa vem e fala bruscamente com a gente, se você não tiver algo bom para falar, não fala. Deixa a pessoa falar, ela está com algum problema e ali ela está extravasando algo que está machucando ela por dentro,
Então, a gente tem que compreender da mesma forma que a gente também faz isso. Às vezes, a gente é ríspido com o companheiro, às vezes, a gente é ríspido com o filho, né? A gente fala de forma agressiva. Só que, naquele momento, muitas vezes, nós estamos com algum problema e acabamos descarregando isso no outro. E ele continua: a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Todo dia nós temos um amanhecer, né? Todo dia nós somos blindados, né, com um novo dia, um novo amanhecer. Por mais pior que o dia anterior foi, nós temos a expectativa de um novo dia. Se o ontem não foi bem, né, ontem eu não tive um bom empenho, não fiz algo bom, eu tenho o dia de hoje para fazer. Então, nós temos, do mesmo modo que para mim tem um novo amanhecer, para o outro também tem. Ou seja, para os bons e para os maus, para os justos e os injustos, vai ter um novo dia, né? Vai ter um novo amanhecer para que a gente possa corrigir os nossos erros. Não procede assim também os publicanos? Aí vocês me perguntam, quem foram os publicanos? Né? Os publicanos foram cobradores de impostos. Os chefes, né, eles tinham os chefes, que homens muito ricos, normalmente não judeus, que determinam o direito de cobrar, detinham o direito de cobrar os impostos de uma região. Ou seja, ele não era judeu, estava no meio dos judeus, né, e ele achava que tinha o direito, se declarava que tinha o direito de ir e cobrar, né, os chefes. E ele tinha as pessoas que faziam esse serviço para ele, que são os encarregados da coletas. Não tão ricos, eles não eram ricos como os chefes, né? Eles tinham dinheiro e tiravam o pouco que o povo tinha. Não é nada atual. Normalmente, judeus, eles eram judeus, né? Normalmente, encarregados da coleta real entre o povo. E na Bíblia, nós tivemos, né, eu peguei 3 republicanos importantes, né, na história. Foi João Batista, que batizou os primeiros publicanos convertidos. Mateus, né, ele foi o publicano de Cafarnaum, um dos apóstolos que veio a ser o apóstolo de Jesus. Zaqueu, chefe publicano de Jericó, foi um publicano de Jesus, quer dizer, foi um discípulo de Jesus, né? Então, aqui nós temos 3 pessoas que eram publicanos, em algum momento da vida foi chamado, atendeu o chamado de Deus, né? E se juntou a Jesus para essa caminhada. Eles tinham problemas, eles tinham errado, eles não faziam o bem para todos, não praticavam, e teve um momento para mudar o caminho deles. Zaqueu, então, ele era rico, ele deixou tudo para trás e seguiu. Mateus, Jesus estava caminhando e passou por Mateus e falou para ele, né, para que ele seguisse a Jesus. E ele deixou tudo para trás e foi seguir o Jesus. Ele
confiou, ele acreditou em Jesus. E Jesus também, né, ele conta, através de uma parábola, o contraste entre fariseu e publicanos. Ou seja, existe uma parábola falando sobre eles dois, sobre o publicano, a diferença de um publicano e um fariseu. Aqui, eu achei esse pedacinho, eu achei assim, muito interessante, no livro Vinha de Luz, capítulo 60. Emmanuel nos traz a reflexão, né? E ele fala, na nova revelação, os espíritas cristãos possuem entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ou seja, nós somos espíritas cristãos. Nós sabemos que existe vida após a morte, como ele continua. Em verdade, sabem que a vida prossegue além da morte, que se encontram na escola temporária na Terra. A gente sabe que existe vida após a morte. Nós temos o conhecimento que a Terra é uma escola que a gente vem temporariamente, a gente fica aqui um período, para que a gente possa aprender a evoluir, a crescer, a se melhorar. E ele continua. Em favor da iluminação espiritual é necessário. O corpo carnal é simples vestimento. A gente sabe que eu não sou isso aqui, né? O Pedro não é este corpo. Ele é um espírito, assim como nós somos um espírito, né? E isso aqui é temporário. Eu preciso dessa vestimenta. Eu necessito cuidar desta vestimenta para que eu possa chegar até o final da minha jornada na Terra. Os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. A dor é o estímulo às mais altas realizações. Ou seja, nós sabemos que nós estamos aqui para crescer, nós sabemos que é temporário a nossa estadia na Terra, que uma hora nós iremos retornar ao plano espiritual, que a gente tem que trabalhar, que os desgostos do mundo são educativos. A gente passa por isso porque nós necessitamos passar. E muitas vezes a gente não aceita. A nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. O que eu fizer hoje é o que eu vou colher mais lá na frente. Né? E aqui, continuando a passagem lá, né? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Ou seja, o que nós estamos fazendo mais do que os outros? Né? Porque eu me relacionar com o Pedro, ele é meu amigo, então é fácil, é muito fácil. Agora, eu me relacionar com uma pessoa que eu não tenho um bom entrosamento, uma pessoa que eu não goste, que a gente tenha uma certa rincha, vamos dizer assim, é difícil, isso não é fácil, a gente amar o inimigo. Mas como eu não consigo amar o inimigo, então eu vou ter que aprender uma forma de lidar com essa pessoa. Eu vou ter que aprender uma forma para não piorar a minha situação aqui. Eu não tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, hoje, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, não ser melhor do que o Pedro.
que se eu quiser ser melhor do que o Pedro, eu vou ter que estudar. E muito. Ele é muito, muito, muito. Porque competir com um professor, eu não acho, não. Porque quem calça o sapato dele é ele, não sou eu. Quem calça meus sapatos sou eu. Então, cada um tem a sua vivência, cada um de nós passamos por determinadas situações. Então, só quem sabe o que ele passou para chegar até aqui é ele. Quem sabe o que eu passei para chegar até aqui sou eu. Então, cada um, se você sentar com cada um e conversar, você vai ver que todos nós temos problemas, que todos nós temos dificuldades, que todos nós, um dia, uma hora, você não está legal. E, de repente, você fala de forma ríspida com a pessoa. E o outro não entende. A terminologia, não fazer outro tanto os pagãos, ou seja, os pagãos, né? O que é os pagãos? Né? A terminologia pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos da religião tradicionais. Né? E algumas religiões, né, dizem que pagão é aquele que não foi batizado. Algumas religiões. No espiritismo cristão, nós não temos o batismo. Então, para nós, somos todos iguais. Não tem, né? Para nós, pagão seria uma pessoa que não acredita em Deus, né? Seria um ateu ou algo desse nível. Mas eles fazem. A gente não precisa de religião para fazer o bem. A religião, ela não foi criada. Jesus não criou religião. Jesus criou as leis, nos ensinou, nos deu testemunho disso. Ele vivenciou o Evangelho e nos mostrou que é possível vivenciar. E ele, em momento algum ele falou de religião. O homem criou a religião. Tem pessoas que são evangélicas, né? Tem pessoas que são ubandistas, cada um no seu quadrado, cada um vivendo aquilo que necessita viver naquele momento. Eu já fui católica, apesar de, assim, discordar de muita coisa. Quando criança, eu ficava assistindo a missa, todo domingo a gente ia para a missa, e eu discordava com muita coisa. Tinha coisas que o padre falava, eu falei, não é por aí, não é isso, não é bem assim. Eu sabia que tinha algo mais do que ele falava. E vim para a doutrina espírita, porque foi o que, assim, eu me identifiquei. Foi o que eu aceitei, o que respondia às minhas perguntas. E acredito que responde a perguntas de muitos de vocês, né? Mas por que é difícil? Por que é tão difícil para nós nos modificarmos? Por que é tão difícil a gente retribuir o mal com o bem? Existem vários critérios, né? Momento evolutivo. Em que momento evolutivo eu estou? Né? Na escada da evolução, cada patamar traz as dificuldades que lhe são próprias. Ou seja, de acordo com os degraus que eu vou subindo, eu vou encontrando determinadas dificuldades. Quando eu consigo aprender a lidar com aquela dificuldade, eu subo mais um degrauzinho. Cada patamar traz as dificuldades que lhe são próprias. Nos libertamos de atitudes, muitas vezes, impulsivas. Faz parte das dificuldades do nosso hoje. Nós temos dificuldade em amar
os inimigos, né? Orar por aqueles que nos caluniam, devido ao nosso momento evolutivo. Vivemos em um planeta de provas e expiações, ou seja, não somos perfeitos, nem nós, nem os outros, nem aqueles que me odeiam, nem aqueles que eu odeio, nem aqueles... Ninguém é perfeito. Né? No livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? E os Espíritos dizem que é Jesus, que é o mais próximo que nós temos da perfeição, né? E ele continua aqui: é o melhor lugar que temos para exercer nosso aprendizado. Nós vimos lá atrás que nós estamos aqui para aprender. Então, o planeta que nós habitamos hoje é o melhor lugar para estarmos, né? Aqui nós vamos exercer o nosso aprendizado. E nenhum planeta... é o melhor lugar que temos para exercer nosso aprendizado. É num planeta de provas e expiações. É natural que as dificuldades que iremos encontrar para expressar nossos sentimentos de fraternidade seja ainda grande. Se nós estamos aqui, porque não somos perfeitos, porque a gente ainda precisa aprender a lidar com este sentimento, com essa dificuldade que temos. E continuando, influência do meio. A influência do meio também nos traz essa dificuldade. Como não somos seres isolados, é bastante forte a influência que recebemos daqueles que nos odeiam, que retribuem para a construção do ambiente fluídico em que estamos imersos. Se eu habito um lar conturbado, eu vou ter problemas, né? Porque a minha energia, aonde eu estou habitando, é conturbado. A partir do momento que eu faço o evangelho no lar, eu procuro reequilibrar, né, a vibração do meu lar, a energia vai melhorando e eu vou tendo discernimento de fazer minhas escolhas, de poder crescer, amadurecer, conseguir enxergar o outro, não como um adversário, mas como uma pessoa doente igual a mim, uma pessoa com limitações igual a mim, com dificuldades igual a mim. Laços anteriores. Nós não sabemos o que nós fizemos no passado. Nós usamos uma máscara porque alguma coisa nós sabemos, nós sentimos, e nós não queremos que o outro descubra isso. Nós temos vergonha desse sentimento que nós temos. Então, a gente muitas vezes usa essa máscara para esconder. Mas o que realmente aconteceu em outras encarnações, nós não sabemos. Alguns daqueles que caminham hoje ao nosso lado, o fazem justamente para que tenhamos, segundo a vontade divina, oportunidade de reconciliação. Então, aquele irmãozinho, aquela pessoa que a gente muitas vezes é rude, ou se você tem um filho ou uma mãe difícil, que você não consegue lidar, pode ter sido algum desavento, né, algum desafeto numa outra encarnação. De reconciliação por desentendimentos ocorridos nas existências anteriores, né? Como eu falei, né? Quer dizer, nós podemos estar com uma pessoa que a gente tem muita afinidade ao lado da gente, mas podemos estar ao lado de pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma.
E como a gente não sabe o que nós fizemos lá, né, no plano espiritual, né, qual foi o trato que nós fizemos lá em cima para poder reencarnar, a gente tem que fazer essa reflexão. Quem é o outro que está ao meu lado? Por que ele é tão difícil? E nos modificarmos. Normalmente, a gente quer modificar o outro. Só que não é o outro que eu tenho que modificar. Eu tenho dificuldade em lidar com Pedro. Eu tenho. Não é o Pedro que tem a dificuldade. Que a dificuldade é minha. O Pedro pode ter dificuldade em lidar comigo. Mas ele tem. Né? Então, ele tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Dois bicudos não se beijam. Então, não vamos chegar em concílio nenhum. Eu quero me modificar. O Pedro não quer. O problema é dele. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou seguir em frente. Eu vou fazer o que tiver que fazer, reforma íntima, vou para uma igreja ou para uma casa espírita, e vou me modificar, vou aprender. Eu posso nem ir procurar religião, mas eu posso fazer isso por mim. Né? Buscar as coisas boas, porque nós temos esse entendimento do que é bom e do que é ruim. Nós trazemos isso conosco. Continuando, humildade. É um grande problema. Somente com o seu auxílio podemos analisar de forma desapaixonada a ação de que fomos alvo, para somente depois expressarmos nossa reação. Humildade. A gente tem que ter a humildade de aceitar as nossas dificuldades, que normalmente nós não temos. Nós somos perfeitos e o outro é imperfeito. Então, a gente precisa dessa humildade, de reconhecer os nossos erros. Não é fácil, mas também não é impossível. Nós precisamos, né, usar essa ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa, né? Como aqui diz, ela vai nos ajudar, vai nos auxiliar para que a gente entenda, para que a gente analise. Eu passei por uma situação aqui na casa, há uns anos atrás. Eu fui até uma companheira da casa, dei um recado para ela, e ela falou comigo assim agressivamente, rispidamente. Aí eu voltei para a livraria, continuei lá trabalhando, daqui a pouco ela veio. Ai, Valéria, me desculpa, perdão, porque eu falei dessa forma com você, eu estou de cabeça quente, não sei o que, não sei o que lá. Eu, hein? Como assim? Com sinceridade, eu não lembro dela ter falado dessa forma comigo. Mas ela reconheceu que ela falou de forma agressiva comigo, que ela me respondeu de forma agressiva. Eu não lembro. E eu falei para ela, tá tudo bem, eu nem lembro o que eu fiz, o que aconteceu, sei lá. Né? Quer dizer, eu não recebi o presente. Eu não peguei aquilo para mim. Provavelmente eu devo ter entendido que foi uma dificuldade que ela estava ali no momento, né? Não sei explicar, só sei que para mim foi normal, natural. Não que ela seja assim, ela é uma pessoa muito dócil, uma pessoa maravilhosa, só que naquele momento ela teve esse rompante, né? Mas eu não recebi e não vi dessa forma. Mas ela fez a reflexão e viu a forma que ela falou comigo. Continuando. Perdão. Percebermos com maior clareza quem atirou a primeira pedra. Gente, isso é tão infantil. Nós somos tão crianças. Eu lembro, eu fazia isso, meus filhos fazem isso até hoje. Né? E é normal do ser humano, né? Ele que começou.
Não fui eu, não. Ele que começou. Ele falou isso, falou aquilo para mim. Foi ele que começou. E quando a gente aponta assim, né? Tem uns dedinhos apontando, tem mais dedo apontando para a gente do que apontando para o outro, né? Quando a gente perdoa, né? A gente vai ver, eu estou perdoando o Pedro pelo que ele fez. Estou perdoando ele, né? Então, através disso, eu vou me sentir melhor. Eu posso nem ter errado, mas eu vou pedir perdão. Nós brigamos, nos desentendemos. Ele começou, né? Então, eu vou perdoá-lo. Eu procuro perdoá-lo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é uma coisinha assim que todo dia a gente pode refletir, todo dia a gente pode fazer esse exercício na tentativa de perdoar o outro. Misericórdia. Perdoarmos de coração todas as ofensas recebidas. Deus tem misericórdia conosco. Nós erramos tanto, fazemos tanta coisa errada, e Ele nos dá um novo dia, todos os dias. Uma nova semana, toda semana. Quando vai chegar a minha hora de retorno, eu não sei. Eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer algo. Eu não tenho que deixar para a próxima encarnação. Eu tenho que fazer aqui e agora. Porque o momento é agora, não é amanhã. Eu vou esperar a semana que vem para começar, igual dieta. Igual dieta. Segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda-feira, eu vou deixar para a próxima semana. Eu que o diga. Sigamos os ensinamentos de Jesus. Seja você quem ama, seja você quem perdoa. Vamos tentar seguir os ensinamentos, porque Jesus, Ele só nos pede amor. Ele só nos pede que sejamos melhor. Então, vamos seguir os ensinamentos dele, vamos tentar fazer o que eles nos ensinam, né? Vivenciar o Evangelho. Porque eu chegar aqui, falar, e no meu dia a dia eu não praticar, não adianta. Não adianta ter feito esse estudo se eu não aprendi nada comigo. Eu tenho que olhar para o outro com olhos de ver. A gente tem o hábito de falar, de ver só o lado ruim. A pandemia está aí. Muitos retornaram. Muitos estão sofrendo. E se vocês prestarem atenção, estamos usando máscara, que é para a gente falar menos. Os olhos, né, que é a porta da alma, né, ou janela da alma, não lembro. É janela? Tá. Janela da alma. Para a gente olhar, através do olhar do outro, a gente sabe se ele está sorrindo, se ele está triste, se ele está com algum problema. Só em olhar para a pessoa. Só em prestar atenção o que os olhos da pessoa estão nos falando. Porque normalmente, a gente está tão ocupado, tão tarefado, que a gente não olha para o outro, que a gente não presta atenção no outro. O que ele está necessitando? Porque muitas vezes ele precisa só de um ombro para chorar. Se o outro não faz a parte dele, o problema é dele. Eu posso dar o braço para o Pedro, vamos lá, Pedro. A gente caminhar, ele caiu, vamos lá, Pedro, levanta. Eu caio, Pedro, vamos lá, Valéria, levanta. E a gente vai caminhando. Isso podemos fazer, mas na hora lá, o que está no meu livro é meu.
o que está no livro do Pedro é dele. O que eu posso fazer por ele, eu faço. Agora, o que ele tem realmente que fazer, o que ele precisa fazer por ele, é ele que tem que fazer. Eu não posso fazer por ele. Então, eu faço a minha parte e esqueço o outro, porque eu tenho que me modificar. Quando eu me modifico, quando eu modifico o modo de ver o outro, muita coisa muda na nossa vida. Porque você passa a compreender o outro, você passa a ter misericórdia, você passa a ter mais leveza na sua vida. O tempo está acabando. Então, que a gente possa fazer isso, praticar mais, praticar muito mais. Nem que seja assim, cada dia um pouquinho, eu vou fazendo uma coisinha, né? Daqui um pouco, quando você para e olha para trás, nossa, quanta coisa que eu consegui fazer. Quanta coisa eu me melhorei. E eu me despeço de vocês e deixo essa mensagem, lei, né? A lei do retorno. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que queremos. Deus é tão bom que a gente pode fazer o que quiser. Nós temos o livre-arbítrio. E porque é justo, nos obriga a colher o que plantamos. Então, aquilo que eu plantar vai ser o que eu vou colher. O Pedro não vai poder colher a minha plantação, nem eu vou poder colher a plantação dele. O que eu fiz numa encarnação passada é meu, é minha responsabilidade. Então, eu tenho que me modificar. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos passar para a segunda parte, que é o passe. E aqueles que desejarem tomar o passe, permaneçam de preferência em oração, vibrando, para receber os fluidos necessários. E vamos mais uma vez agradecer a Jesus, nosso mestre e guia, levando nosso pensamento a todos os nossos companheiros espirituais da casa de Joana d'Arc, assim como todos os nossos mentores e anjos de guarda, seja lá o nome que dermos, para que possa nos fortalecer o nosso caminhar, vencendo todos os obstáculos que surgem à nossa frente. E ao retornar ao nosso lar, Senhor Jesus, possamos levar conosco essa energia, essa harmonia, para distribuirmos com todos os nossos entes queridos, hoje e sempre, e que assim seja.